A paz, boa noite. Só vou esperar a rede social chamar aqui as pessoas para a gente começar a falar sobre ginástica laboral. Aí o Instagram vai estar avisando que a gente está online, ao vivo, e aí também vai dar para as pessoas entrarem. Oi, Rai, tudo bem? Boa noite, só tô esperando a Val entrar pra gente começar aqui. Oi, a Val entrou, peraí, muita calma nessa hora. Vamos lá, Val. Convidei aqui já a Valquíria. Oi, tudo Olá! jóia? Eu vou Nossa, rapidinho só falar uma coisa antes que foi assim tão claro. rápido aí que já entrou. Gente, para mim é uma honra ter a Valquíria aqui, que nem eu estava dando aula agora, até minha aluna falou, eu fui ver também negócio, eu falei, que bacana. Muita gente não sabe essa história da ginástica laboral aqui no Japão, tá, Val? Então, só introduzindo um Uhum, pouquinho. As pessoas claro. esquecem que nem eu coloquei. O Taiso aqui no Japão geralmente é só feito pela manhã, quando você chega na fábrica, tá? E aí Tá. acabou. São as 8 horas, ou depende 12, ou depende quantas horas de trabalho, depois direto. Só tem alguns intervalos que a gente chama QK, que seriam 10 minutos. Que eu estava explicando para ela agora também, que às vezes dá para você aprender a fazer um exercício nesse tempinho para se alongar ou para se fortalecer, para melhorar. Então, só para você estar sabendo também disso, que aqui não tem, como tem aí Claro. no Brasil, a ginástica laboral, que geralmente a gente tem. Eu lembro que eu trabalhei uma época com ginástica laboral, viu, Val? Eu não lembro se era de manhã, que eu fazia uma vez de manhã e uma vez à tarde. Eu não lembro, acho que são 2 vezes que Sim. tem, não lembro. Então aí Isso você vai. eu explico Então, aí como você que vai está falando como que é no atualmente. Brasil, porque aqui no Japão é só pela manhã, só quando você chega no serviço que é feito, e aqueles movimentos cadenciados, só sem essa explicação do porquê, tá? Então, justamente que eu chamei as Tá. pessoas para estar participando, e tem muita gente que vai ver depois, que vai estar trabalhando ainda. Então, eu expliquei muito sobre isso, que o Taiso, gente, ainda a gente aqui não dá valor, mas é justamente para você Uhum. explicar desse valor, para as pessoas começarem a ter uma consciência para começar a buscar a fazer esse exercício e a importância da ginástica laboral dentro do trabalho, tá? Por mais que tenha vindo daqui. Claro. Então, agora com vocês a Valquíria, lembrando que ela vai se apresentar, falando todas as especialidades dela. Então, fique à vontade. Val, por favor, muito obrigada. Obrigada, amiga querida. Tantos anos que nós estamos separadas, apenas, né, aí por alguns 1.000 quilômetros, mas a Kátia é uma amiga querida, que Obrigada. eu guardo assim num lugar muito especial do meu coração, e esse é o lado bom das redes sociais, independente do local, né, a distância nos mantém unidas, né? Então, a amizade, o carinho, o respeito não tem distância. Não, com Então, certeza. eu estou muito feliz de colaborar com os seus amigos, com as suas amigas, com o pessoal que reside aí no Japão. Eu convidei também um grupo da Rádio Taiso, da Federação Ai, que Brasileira da legal. Rádio Taiso, aqui no Brasil. Eu acho Para que, assistir. de repente até a Marico, que entrou aqui Entrou agora, aqui. Hum. é uma das minhas instrutoras de Rádio Taiso. Eu vou contar essa história para vocês. Começando me apresentando, que eu acho que isso já conta um pouquinho da minha Conta, história sim. com a ginástica laboral e com a rádio Taiso. Eu sou profissional de educação física, de formação, e eu vim da dança. E logo que eu comecei a fazer a faculdade de educação física, eu percebi que na academia todo mundo procurava as aulas de ou natação, ou musculação, ou ginástica. O pessoal queria ou dançar, se agitar, ou fazer muita força ou nadar. E que os exercícios de alongamento, eles eram colocados assim, de uma forma, 5 minutinhos antes de uma atividade, E no 5 minutos finalzinho. no final. Hum, Nada, não tinha um destaque. sim. E na sexta-feira,
as academias em geral, e isso é no mundo inteiro, as academias, elas são mais vazias. E aí os donos de academia falam assim, coloca lá uma aula de Aula de alongamento para quem alongamento. quer relaxar. É, Uhum, eu falei, peraí. Comecei a uhum. montar umas aulas de alongamento para descompressão da coluna, para alinhamento. E o pessoal começou a gostar. E uma coisa que me marcou muito, Kátia, é que a sala só tinha 15 colchonetes, que era o tamanho para ficar assim agradável, né? De Todo mundo distância. deitado. Hum. Tinha dia que tinha 22, 25 Uau, que alunos para bacana. minha aula. Hum. E aí o dono da academia falou assim: "Nossa, mas que Que aula de acontece? alongamento É é essa. essa?" E aí uma empresa me chamou para dar aula de alongamento após o expediente para os funcionários da empresa. Que E bacana. eu levei essa proposta. E foi um sucesso. E em seguida eles quiseram levar essa proposta também para o horário de trabalho. E saiu aqui no Brasil tinha, né? Infelizmente pararam uma revista, tudo bem, que é de banca de jornal, nada científico, mas foi uma revista muito importante. Você conheceu na sua época aqui que você atuava, tinha, que era a revista Boa Forma. Sim. Saiu uma Hum. reportagem que no Japão se fazia 15 minutos de rádio Taisô todas as manhãs nas fábricas. Em todos os Mas lugares, melhor. em Todos os lugares. todos os lugares, Prefeitura, hospital, todo mundo tem isso daqui no escola, Japão. praça pública, Praça pública não tem tanto, é mais na China, mas o pessoal para trabalho, o pessoal faz bastante, sabe? Na China você tem mais essa coisa das pessoas estar na praça fazendo. No Japão é mais prefeitura, os hospitais, as fábricas, isso realmente tem esses para começar o dia, né? isso. E eu achei aquilo encantador. Por que que eu Hum, achei encantador? E aí, porque gente, uniu, né? antes de falar da Rádio Taisô e da ginástica laboral, eu fiz a faculdade de educação física, fui trabalhar em academia e recém-formada com empresa. A primeira proposta da empresa de trabalhar após o expediente, levar essa proposta também como qualidade de vida para dentro da jornada de trabalho, eu não tinha embasamento técnico científico, eu vi que eu precisava fazer especializações. Eu fui fazer uma especialização em ginástica corretiva postural, conheci a ergonomia e fui fazer fisiologia do exercício na Escola Paulista de Medicina. Nesse caminho, a primeira coisa que nós temos que pensar é que este corpo ser humano, na ciência médica, é chamada de aparelho locomotor, que é o que nos locomove no dia a dia. Sim. E esse aparelho locomotor de ossos, articulações, músculos, tendões, a principal fonte de energia para o movimento, inclusive o nosso cérebro precisa de energia para trabalhar, para pensar, para se concentrar. Ele precisa do quê? De saúde, e essa saúde, essa energia é gerada a partir do movimento. Então eu brinco com os funcionários, né? Tudo que não se usa enferruja. Sim. Então, eu brinco com ele, se você não movimentar o seu ombro vai começar a ficar durinho, você vai começar a sentir a musculatura rígida, você não vai ter tanta amplitude de Mobilidade. movimento. Uhum. O que que é isso, né? Claro que não é o propósito aqui do nosso bate-papo, mas eu acho importante falar isso. Então, quer dizer, eu preciso do movimento para lubrificar as articulações, ativar o líquido sinovial, que é o nosso óleo natural. Sim. Nós precisamos do movimento para ativar os músculos, para que eles deslizem
sem restrição de movimento, sem pontos de tensão, sem encurtamentos musculares, porque os encurtamentos musculares aumentam a contratura, a tensão. Eu Fora o preciso... sedentarismo também, fora do serviço, que as pessoas não têm como fazer uma atividade, muitas vezes por causa da jornada grande de trabalho, da carga horária. É nesse ponto que eu vou chegar. E aí o músculo, além de flexibilidade, amplitude de movimento, ele precisa de força para poder carregar a sacolinha do supermercado, poder fazer um agachamento para amarrar o sapato, pegar um bebê dentro de um carrinho, de um berço. Então, você precisa, para manter a sua saúde, flexibilidade, força, você precisa manter a saúde do seu coração, pulmão, que é a capacidade cardiorrespiratória, e você precisa manter controle do seu peso para evitar as doenças cardiovasculares. Acúmulo de gordura não é externa, tá, pessoal? Não é estética, não é os pneuzinhos, e sim a gordura dentro das artérias e veias, pensando em coração, capacidade cardiorrespiratória, que foi tão requisitada, inclusive agora na Covid-19, né? Porque, infelizmente, as pessoas que não tinham capacidade cardiorrespiratória, a infecção do vírus Covid-19 é tão alto, tão agressivo, a pessoa sem resistência cardiorrespiratória não dava tempo da medicação fazer efeito, porque o coração e o pulmão não tinham resistência para aguardar o efeito da medicação. Então, olha como é importante. E por que eu estou falando tudo isso? Então, quer dizer que seja no Brasil, seja no Japão, na Índia, em qualquer local, a primeira coisa que eu preciso é manter o mínimo de atividade física para manter a minha saúde e o principal, o meu envelhecimento com longevidade e qualidade de vida. Sim. Só que aí vem um destaque. No Japão, em geral, a cultura oriental vê de forma muito mais respeitosa a longevidade com qualidade de vida e autonomia. Então, é muito comum você ver, né, não só japoneses, mas outras culturas orientais, chineses, com 90, 95, com 100 anos, morando sozinho, cuidando da sua casa, se trocando sozinho, alguns inclusive trabalhando. Sim, aqui Aqui no, bastante. e aqui no Brasil tem uma coisa, Kátia, que é, você fez 60, 70 anos, é como se acabou a vida para você. Não tem esse estímulo de que, olha, tem muita vida pela frente e que se você ficar sentado no sofá, se você ficar na televisão, se você não ser ativo fisicamente, você vai ter um envelhecimento, infelizmente, com menos autonomia. Sim. E o pior, os filhos proíbem os pais de ir no supermercado. Não, não, papai, não vai pegar essa sacola pesada. Não, não, papai. Não, mãe, não vai lavar o quintal, não vai limpar a casa. Então, aqui se poupa muito. Vai poupando os idosos. Então, vai poupando e vai podando, porque ele vai se sentindo também, às vezes, sem capacidade, né? Por mais que tenha esse cuidado, ele também tem a parte emocional que conta muito. Dele, às vezes, se sentir incapaz, porque ele sempre fez isso e tem esse outro lado que também é importante se ressaltar, né? Mas sim, é diferente. Sim. Aqui você vê, às vezes, senhores de 70, 80, 90 anos no Hataque. O que seria o Hataque? Agricultura. As pessoas plantando. Sim. Aqui as pessoas saem do trabalho, quando elas se aposentam, o que elas fazem, Val? Elas vão colocar um terreno que elas arrendam lá no governo, na prefeitura, e elas começam a plantar
para sustento delas, mas muitas delas vão também oferecer isso para uma população, que aqui a gente fala que é uma parte que é JA, que é direto do agricultor, que são agricultores que vendem, são pessoas mais idosas que estão fazendo esse trabalho. Então, por isso que tem realmente essa longevidade. Ele já pensou, ó, vou me aposentar, eu já sei, vou começar a plantar os alimentos para eu me alimentar. Só que às vezes tem gente que já vai ganhando também o seu dinheiro, o seu dia a dia com isso. Entende? Então, Olha aqui, só. realmente, essa idade não é assim, ah, não, vou me aposentar. Como também tem outros que estão se aposentando, ainda mais depois da pandemia, que aqui começou a crescer o número de, como chama ali? Motorhome. E você vê muito idoso, casalzinho, fazendo YouTube de viagem, e a gente fica assim, olha que bacana, entende? Então, realmente, as pessoas aqui no Japão, realmente, essa coisa da longevidade, eles prezam muito mesmo em viver, em aproveitar essa Exato, parte, sabe? Sim. Só exatamente. E faltava por a quê? parte de elaborar um pouquinho desse detalhe para as pessoas começarem a ter uma consciência, viu, Val? Que quando a gente faz educação É, física aí, é diferente do Japão, entende? De ter essa sim, é um. consciência, né? É, Hum. então, assim, eu queria dar esse destaque. E a Rádio Taisô, então agora, por que eu quis dar esse destaque? Então, a gente tem uma diferença cultural. Tem. O oriental, ele tem uma disciplina de acordar todas as manhãs e realizar os seus 15 minutos de preparação para o seu Do dia de dia. trabalho, para começar as suas atividades. Tanto que a Federação de Rádio Taisô, com o advento da pandemia, nós temos, eu já falando nós, né? Eu sou apenas uma acompanhante, mas já me sinto da federação. Eles possuem grupos em vários municípios de todo o Brasil. O interior de São Paulo, inclusive, tem grupos de rádio Taisô muito forte, muito grande. Depois, se vocês quiserem entrar, tem no meu Instagram, no meu YouTube, inclusive tem uma entrevista com o professor Jorge, que é o atual presidente da Federação Brasileira. Eu participei de um evento no Parque do Tietê, que é aqui no centro de São Paulo, muito bonito. Você vê ali centenas de pessoas Fazendo. praticando a rádio Tá, isso. Taisô. Agora, quando eu comecei esse estudo da ginástica laboral, eu fui procurar o que era essa questão da rádio Taisô e, ao mesmo tempo que eu estava investigando, coincidiu de eu conhecer uma empresa japonesa aqui em Sorocaba, que é uma empresa muito conhecida mundialmente, que é a Yashica, que na época ainda fazia as máquinas As fotográficas, né? fotográficas. É, eles faziam a rádio Taisô. Então, eu vivi isso, de chegar lá, ter uma caixa de som, começar a tocar a música e o pátio com 300 funcionários parados, começou a música, eles iam imitando o gestor que estava na frente. E aí vem algo que você me colocou. Qual a diferença da ginástica laboral para a rádio Taisô? Primeiro que foi um choque cultural. Para digamos assim, para o Japão, está claro que abrir e fechar o braço, flexionar, estender o tronco, flexionar a cabeça para um lado, para o outro, você está estimulando o movimento corporal. Então, não há um questionamento tão forte, por que eu vou fazer esse movimento? Eles entendem que eles devem fazer esse movimento porque alguém criou essa série e que essa série de exercícios traz benefícios para movimentar e manter o seu Apertar corpo o corpo. ativo. Eu esqueci de pegar ali, mas eu ganhei
do primeiro presidente da Federação da Rádio Taisho no Brasil, um livro da Rádio Taisho, só que já tá tudo em japonês, eu brinquei com ele. Eu lembro até que eu lembro que Você lembra? lembro que Que eu você te também tinha mostrei, eu falei, comentado. Sim, sim. eu vou conseguir ver as fotos, mas eu não vou Não vai conseguir. entender, né? Mas assim, o que é interessante saberem é que a Rádio Taisho, ela tem um estudo muito forte para que você faça movimentos articulares para estimular o líquido sinovial. E a Rádio Taisho, ela parte da premissa de dar um movimento articular para o muscular. Então, por isso que ela faz para um lado, depois para o outro. Por quê? Porque ela está acionando a articulação do ombro, a musculatura lateral das costas, e ela já está acionando a musculatura superior dos ombros. Então, se você tiver movimentos articulares das principais articulações do corpo, você vai acionar grande parte muscular. Só que para o brasileiro, ele via aquilo lá em japonês. Um lado, o outro. Ele falou, por que eu tenho que fazer isso em um idioma que eu não conheço? Ao mesmo tempo, aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tinham empresas europeias que também tiveram experiência pós-guerra de ginástica nas suas empresas, com o objetivo de preparar fisicamente os trabalhadores. Então, olha como muda um pouquinho a ideia, né? Então, nós tivemos no Brasil muito forte a Rádio Taisho em São Paulo. No Rio de Janeiro, chegou um navio do Japão, que era a empresa Ishibras, só que como eles não tinham muitos monitores para a Rádio Taisho, eles contrataram estagiários de educação física da Faculdade de Educação Física da Marinha. Então, e olha que interessante, a Ishibras, uma empresa japonesa, já tinha estudos europeus sobre os benefícios da ginástica de aquecimento, de pausa e de relaxamento no final do expediente. Então, eu conto essa história aqui nesse livro. Por quê? Quando eu lancei a primeira edição, essa aqui é a quarta, é o maior livro que nós temos no Brasil de ginástica laboral. Eu estava num curso e chegou um jovem senhor e falou assim, eu queria te agradecer por você me citar no seu livro. Eu falei, Nossa, prazer, quem é você? Ele falou assim, eu fui um dos estagiários de educação física do navio da Ishibras. Que legal. Aí foi aquela choradeira, nos abraçamos, e ele me cedeu um material da história, né, do começo da ginástica laboral nesse navio, que virou um case de sucesso no Brasil. Então, olha, gente, como vai cruzando. Essa visão da ginástica laboral na Europa, que veio para esse navio no Rio de Janeiro e veio para o sul do Brasil, já via a ginástica laboral como uma preparação física. Essa preparação física é para aquecer de manhã o corpo, no meio do dia, para compensar as estruturas mais sobrecarregadas pelo trabalho, e no final do dia para relaxar. Então, o que é ginástica laboral? Laboral é de labor, de trabalho, é uma ginástica específica para o local de trabalho. Então, eu vou respeitar que a pessoa está de sapato, que a pessoa está de camisa, saia, salto, ela não precisa pôr roupa de ginástica. E aonde ela estiver, ela pode fazer 10 a 15 minutos de exercícios específicos para a sua postura, para preparar ou compensar a postura que ela mais utiliza no trabalho. Por exemplo,
nós aqui estamos todos sentados. Para Sim. ficar Eu sentados, já ia falar sobre isso. a gente acaba sobrecarregando um pouco a coluna lombar, porque no que você senta, as últimas vértebras são pressionadas. Tem gente que acaba escorregando um pouquinho o bumbum, tem gente que fica com os ombros para frente. Ao ficar digitando, acaba tensionando um pouco o ombro. Sim. Então, a ginástica laboral, ela tem como objetivo, além de lubrificar as articulações, manter a flexibilidade, estimular a resistência muscular, desenvolver uma consciência do corpo, que opa, eu estou aqui digitando, eu estou com o ombro elevado. Para que eu estou com o ombro elevado? Vou apoiar meu antebraço na mesa ou no apoio da cadeira e durante o dia eu vou relaxando o meu ombro, porque eu passei a perceber melhor a minha postura, o meu corpo durante o trabalho. Eu preciso do ombro elevado para trabalhar? Não. Eu preciso somente dos dedos para digitar. Então, no Japão, na década de 60, que foi assim uma explosão as empresas de linha de montagem, eletrônica, informatização, Hum. infelizmente, explodiu no Japão os afastamentos por lesões de esforços repetitivos também. Hum. Então, o Japão entendeu assim, não, mas eu tiver uma articulação, um músculo bem preparado, se eu tiver pausas, se eu tiver uma boa resistência, uma boa postura, e uma boa ergonomia, eu vou diminuir essa sobrecarga. Então, o Japão começou a investir em postos de trabalho cada vez mais ergonômicos, né? Tanto que a parte de robotização, os grandes esforços, né? Que o homem fazia, hoje nós temos robôs Tecnologia, sim. ajudando, a tecnologia nos ajudando, e colocou que todas as empresas teriam que ter os 15 minutos da Rádio Taisô para preparar os seus trabalhadores, né? Uma forma de contribuir para essa manutenção da atividade física, para não esquecer desse corpo. É um corpo que trabalha, que produz, mas é um corpo que também precisa viver, é um corpo que Sim. vai envelhecer, né? Aqui no Brasil, a gente começou a enfrentar uma coisa assim, sedentarismo altíssimo, as Aqui pessoas também. não, as pessoas não conseguem fazer nada fora do horário de trabalho. Então começou um movimento, olha, todo passo conta, todo Hum. movimento conta. Então, se você andar até o ponto de ônibus, se você passear com o seu pet, com o seu cachorro, por exemplo, depois do expediente, 10 minutos andando, você Já já conta. está Uhum. ativando toda a circulação sanguínea. Se você fizer 10, 15 minutos de exercícios de alongamento e resistência, de ginástica laboral, já conta. Então, a gente começou um trabalho forte nas empresas de diminuição do sedentarismo no horário de trabalho. Se você fizer 10, 15 minutos de ginástica laboral e depois, fora do trabalho, você fizer 10, 15 minutos todos os dias, você já é Tá. considerado uma pessoa ativa. Então, esse até para você colocar sobre isso, que eu vou até um pouco te cortar para colocar até a realidade aqui. Muitas vezes as pessoas elas trabalham aqui, o normal é da que a gente fala que é o TADE, né? Que é o mais curto, seria das 8 às 5, mas a maioria trabalha das 8 às 8. Mas aqui a gente tem alguns turnos que mudam, que seria o quê? De manhã, que é o Hirukin, que a gente fala que seria das 8 às 8, mas tem o Yakin,
que é das 20 às 20, ou às vezes das 19 às 6 da manhã. E aí tem o Sankotai, que seriam 3 turnos que são mudados esses horários por semana, ou às vezes 4 dias, que a gente fala que é 4 por 1, que é 4 dias trabalhando, folga um dia e volta em outro turno, para você ter uma noção como no Japão os turnos são diferentes e são pesados, muito sobrecarregados. Então, o que acontece? As pessoas acabam não tendo disposição, muitas vezes, para fazer uma atividade física, porque elas chegam quebradas. Ainda mais para quem faz Nikotai, ou quem faz Sankotai, ou quem faz 4 por 1, que a gente fala que são os turnos aqui. Então, eu até coloquei que eu convidei você justamente para mostrar essa importância da ginástica laboral para as pessoas, pelo menos, ter essa consciência de fazer pelo menos esses 10 minutos de Taiso. Por quê? Depois a gente tem os intervalos, que não são todas as fábricas que às vezes tem, mas tem esses 10 minutos de intervalo às 10 horas para quem começa às 8, tem às 10 da manhã, a hora do almoço mais ou menos meio-dia, mas isso varia, às 3 horas da tarde, às 5 horas da tarde, 10 minutinhos, mas não é de feito nenhuma atividade, Val. É só pela manhã. Não tem, por isso que é o Taiso. Então eu sempre falo que se a ginástica laboral entrasse no Japão, seria diferente, porque primeiro da conscientização e diminuição, com certeza, das lesões, de uma consciência corporal que você não tem, porque às vezes você está fazendo um esforço tão grande, que é o que você falou, a pessoa está tensa, digitando, ela não precisa disso. Tá, a gente está falando desse trabalho de escritório sentada, mas e quem trabalha na fábrica, que não estava conversando com a aluna agora, que ela estava com muitas dores, e às vezes, depende do que vai rodar naquela linha dela, ela falou, Kátia, me dói tanto, e ela tem fibro. Então, o que acontece? Ela tem muita dor, e eu falo, sabe que uma vez eu fui fazer baito, e quando eu fui fazer arubaito, que é o freelance, que eu entrei já, fui experienciar na fábrica. Val, eu falei, eu senti dor no cílio, você vai rir. Sério, podia estar no ritmo da faculdade, que eu dava aula das 6 da manhã às 6 da tarde, ia para a faculdade estudar, eu não senti dor como é trabalhar na fábrica. Aqui, eu fiz uma semana de arubaito, que é freelance. Eu senti dor nos cílios, que não podia mexer nada, tudo doía, para você ter uma noção. Aí uma pessoa ainda falou brincando assim para mim, mas você não é formada em educação física? Eu falei, então, né, as últimas vezes que eu só trabalhei ministrando curso, universidade e cursos. Eu não precisava mais exceder meu físico. Então, eu vim aqui, trabalhei de repente das 8 às 8, no movimento constante, repetitivo. E por isso que eu falo, lá tem algumas fábricas que às vezes você fala às 10 horas da manhã, que nem... Eu não vou esquecer que eu trabalhei numa empreiteira que é contratação de trabalhadores, e de manhã a gente não tinha esse Taiso, porque você já chegava já com um monte de coisa para fazer, um monte de pepino para resolver, entendeu? E você também trabalhando, porque a gente tem que calcular cartão de ponto, essas coisas, quem trabalha em empreiteira, essas coisas na parte mais administrativa, você fica moída também. Você tá entendendo? Mas, então, por isso que eu falo, quando eu cheguei aqui, eu tive um choque também, porque eu imaginei que, como a Rádio Taiso, né, a ginástica laboral provê, né, teve ideias do Japão, eu cheguei aqui e fiquei, oi, cadê aquela coisa que a gente tinha, a responsabilidade de passar para os funcionários, da consciência corporal, de você alongar? Olha, quando dava esses 10 minutos, Val, eu estava alongando. Todo mundo olhava para mim, eu era a única que estava alongando quando eu fiz esse freelance. Porque eu sabia, se eu não alongar, eu não vou aguentar até o final do dia. Porque o movimento do trabalho é pesado. Então, eu falo, enquanto o pessoal estava lá parado, sentado, relaxando, eu estava alongando porque eu falei, gente, eu não vou aguentar, porque o trabalho acaba sendo pesado fisicamente, entende? E aí entra o emocional também, porque a língua, a cultura... Entende? Então, tem todas as outras pressões, por isso que eu falo, é muito importante as pessoas começarem a ter um conhecimento da diferença do Taiso e da ginástica laboral, mas para elas começarem a ter uma consciência que esses 10 minutos, às vezes, de intervalo, ela pode começar a vir fazer um alongamento, um exercício, entende? É isso que eu ia colocar agora. Já te acompanhar essas... por isso que eu estou falando, divulgando, explicando nas meus stories, para as pessoas entenderem o que é.
Porque é muito importante. Quem não é da área da educação física está falando, não, para que isso, né? Mas justamente essa é a diferença. A Ney colocou aqui que geralmente ela também vai colocar perguntas de pessoas que estão mandando. Na verdade, muitas pessoas se assustam, pois acham que o Japão é o país mais saudável do mundo. É verdade. E que tudo vai ter assim de primeira linha. E muitas vezes não é, entende? Então, essa importância que eu até te convidei para fazer essa Sim, informação é para as pessoas que estão aqui começarem a entender que é importante você fazer o Taisho para se preparar assim, mas também esses 10 minutos que às vezes você tem de intervalo, se você tem consciência, se as pessoas conseguirem te acompanhar na sua rede social, que eu vi que você passa exercícios, que você tem sim, isso, justamente para quê? Para eles entenderem que mesmo sentado, que nem tem uma moça que estava falando que ela trabalha com vendas. Eu falei, mas mesmo você sentada no seu escritório, tem horas que você vai precisar fazer um sim, exercício. Então, se você tiver essa consciência e entender e começar a observar esse profissional que está te orientando corretamente, porque não é só ver e copiar sem entender. Ele vai te explicar o porquê que ele é, está falando isso. E aí você tem uma consciência e uma noção. Então você vai ficando também sim, mais perceptivo com o seu corpo, que é a consciência corporal, mas também vai entendendo o que está acontecendo, por que está sentindo tanta lesão. Por que que muitas exato. vezes você está ali desenvolvendo um problema articular ou muscular, né, de dor muscular naquele serviço, porque você não está preparado e muitas vezes um alongamento seria necessário, que é o que você falou desse projeto de um passo conta, entende? E é muito Uhum. importante. E aqui as pessoas não fazem isso. Porque elas estão É, tão. A outra cliente que eu veio entregar um detalhe agora à tarde, ela chegou, estava com uma olheira, e eu falei: Você tá tudo bem? Ela falou: então, eu tô tão exausta, porque ela faz Sankotai, que esses 3 turnos alternados, sendo uma semana de dia, uma semana à noite e outra semana quebrado, entendeu? Entre dia e noite. Então, lógico, pode ir mandando as perguntas sim, viu? O pessoal está perguntando, pode mandar. E quem sim, não quer se expor, aí manda no fechado e a Ni coloca também aqui, ou qualquer coloca, porque tem gente que aqui não gosta de se expor muito no Japão, tá? As pessoas que estão sim, aqui. Então, às vezes, a sim. pessoa não tem essa coisa de mandar pergunta, mas quem tiver pergunta pode mandar. Então, isso diferencia bastante. Então, eu creio que você vindo, que você é especialista em ginástica laboral, e dessa aula para a gente Uhum, explicando sobre essa claro, importante, as pessoas vão começar a ter um pouco mais de consciência aqui para buscar. sim, sim. E aí aqui no Brasil, o que acontece? A Rádio Taisô é vista como uma filosofia de exercícios Hum, japonesa, oriental. Então, grupos que seguem essa filosofia continuam praticando. Só que a educação física é uma profissão regulamentada. Então, os exercícios físicos, a atividade física aplicada para a população, com orientação de um profissional, profissional. precisa ser um profissional regulamentado, registrado no seu conselho de educação física da sua região. Então, nós temos o Conselho de São Paulo, o Conselho do Rio de Janeiro, o Conselho da Bahia, de acordo com o seu estado, ele é registrado. Por quê? Porque a orientação de exercícios, existem 2 pontos importantes. A população, ela tem que ser ativa, ela tem que aprender a fazer exercícios e não tem como uma pessoa ser saudável e ser ativa só quando estiver na presença de um profissional de educação física. É a mesma coisa que eu só vou comer uma alimentação, um prato saudável, se eu tiver uma nutricionista na minha frente. Não existe isso. Sim, Qual é o papel do nutricionista? Ele te passar informações, ele te ensinar a fazer escolhas mais saudáveis sim. para a sua vida. A mesma coisa o profissional de educação física. Quais os exercícios que eu posso fazer, respeitando meus limites e me manter ativo no dia a dia? Claro que se eu for fazer um condicionamento físico, aí sim eu vou para uma academia, para um parque, para um local, fazer com acompanhamento de um profissional de educação física, para uma maior segurança. Sim. Mas no dia a dia, na minha rotina, eu tenho que aprender a ser ativo. Para quê?
para quando eu tiver essa pausa, eu entender que ai, me dá uma vontade de ficar 10 minutos sentado, mas quando eu perceber que se eu ficar 5 minutos sentado E para fazer cinco, uma pausa fisiológica e 5 minutos fazendo alongamento para ativar a circulação, para distensionar os músculos, eu vou voltar com muito mais energia, muito sim. mais disposto. Eu falo para os funcionários, pessoal, vocês chegam em casa quebrado, aí tudo que vocês não querem é sair para a calçada e caminhar por 20 minutos. Vamos fazer um teste? Sai com toda a preguiça, com todo o cansaço. Caminhe Mas por 20 minutos. Você vai chegar e você vai estar muito mais descansado do que do se que você se tivesse tivesse parado, né? Ficado parado. ficado Sim. 20 minutos. Então, o conceito de fazer o alongamento, os exercícios de resistência, de 5 a 10 minutos, várias vezes por dia, é exatamente porque você não tem tempo para parar por meia hora, 1 hora, e ao mesmo tempo você ir como se você fosse Preparando. alimentando o seu corpo com mais oxigênio, com mais relaxamento. Você vai trazendo essa recuperação física e essa recuperação mental. Que eu estou até de olho aqui no relógio, que eu queria propor para vocês nós realizarmos 5 minutos Já ia de fazer. Então, exercícios. eu não sei que como a gente ficou mais assim de ver, apresentar hoje e depois de repente trazer uma outra proposta. Eu até comentei, minha aluna falou: "Ai, que legal se for isso". Eu falei: "Então, que bacana, por quê? Porque a gente quer ver também como que vai ser se teve esse interesse das pessoas de estarem buscando, porque eu falo assim, é Sim, uma coisa que é uma informação nova para cá, por mais que seja o Japão. Porque quando fala sim. Taiso, todo mundo vai falar, ah, Taiso, o que vai falar de Taiso? Você entende? Por isso que toda vez eu falo, olha, se vocês Sim, começarem a ter essa consciência, vocês vão entender qual a importância. Então, sim, é. podemos fazer, claro, 5 minutos, que acho Sim, que assim vai estimular é. todo mundo. Estou até Olha, indo mais para pessoal, trás. no meu Instagram tem lá e-book Ginástica Laboral e Saúde do Trabalhador. Esse livro, o Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo, aqui no Brasil, quando completou 20 anos da sua sede, em 2019, escolheu 20 pesquisadores científicos do Estado de São Paulo para escrever um livro para distribuição gratuita. E eu fui uma dessas pesquisadoras Uau, escolhidas. que legal, né, Então, Val? Parabéns. obrigada. Esse livro, ele tem uma introdução teórica, que é o resumo do meu mestrado e doutorado, e ele tem cadê? Ele tem uma série de exercícios ensinando exercícios que você pode fazer sentado, que você pode fazer ali no seu Local local de de trabalho. trabalho, no seu intervalo, na sua casa, né? Claro que laboral ele vai estar muito focado com as posturas, né? Igual a Kátia colocou muito bem. Se eu faço um movimento muito repetitivo com uma ferramenta, por exemplo, de contração com a mão, eu preciso fazer exercícios compensatórios Dores. para distensionar essa musculatura, que ela ficou muito tempo em contração. Então, eu tenho exercícios para compensar, alongar, relaxar essa região. Mas, independente disso, nós precisamos trabalhar o corpo todo. Então, eu já vou ensinar alguns exercícios para vocês começarem a fazer desde hoje. Entrem aqui no meu Instagram, vai lá na minha bio, tem lá Linktree. Você clica e vai estar lá, e-book, ginástica laboral, saúde do trabalhador. Vocês podem baixar o livro gratuitamente e vai ter vários Uma série de exercícios. exercícios também para as pessoas começarem a não ter desculpa, né, Val? A É, entenderem e começarem a fazer um pouquinho. exatamente. Então vamos lá, olha só, pessoal, eu estou sentado na linha de produção, na linha de montagem, eu estou sentado na minha casa.
ou no escritório. Primeira coisa, eu vou perceber se eu estou sentado bem em cima do quadril, com os ossos do quadril bem apoiados. É bom desencostar um pouquinho da cadeira para você manter a sua postura da coluna mais ativa. Se você encosta, você acaba relaxando um pouquinho. Desencosta da cadeira, eu brinco com os funcionários, mantenha uma postura elegante, né? Entrelaça os dedos e vai apoiar bem no meio da cabeça, tá? E a primeira coisa, olhando para frente, nós vamos inspirar profundamente pelo nariz e soltar o ar pelo nariz e pela boca. Quando inspirar, vocês vão tentar aproximar as escápulas, a asinha lá atrás, empurrando bem os cotovelos para trás e solta o ar. Mais uma vez, inspira e percebe também o alongamento da parte anterior aqui do ombro. E se tem alguma coisa, alguma parte do corpo aí que já mostra alguma tensão. Soltou. Agora, a mesma coisa, eu não vou soltar a cabeça para trás, que é para não sobrecarregar a minha coluna cervical, o meu pescoço. Eu vou olhar para cima. É diferente para que eu possa aumentar a amplitude do movimento. Olha, inspira, espreguiça, empurrando bem os cotovelos para trás, alonga bem a parte anterior, a parte da frente do tronco, vai respirando normalmente, fica um pouquinho e volta devagar. Mais uma vez, inspira, espreguiça, espreguiça bem gostoso. Voltou devagar. Ótimo. Agora, o mesmo exercício, mantendo bem as mãos aqui entrelaçadas, nós vamos espreguiçar, puxando para o lado. Vocês vão observar que vai alongar toda a musculatura lateral das costas. Fica todos os alongamentos, nós recomendamos ficar 10 a 15 segundos para dar tempo de ativar o fuso muscular. Agora, olha isso, inspira e gira um pouquinho o tronco. Solta o ar e volta devagar. E eu já vou explicar por quê. Voltou, relaxa um pouquinho, inspirou do outro lado. Bem gostoso, vai sentindo alongando toda a musculatura lateral das costas, o cotovelo sempre para trás. Inspira fortemente, solta o ar girando o tronco. Volta devagar. E agora eu vou soltar o peso dos meus braços, todo na cabeça, mantendo a coluna bem reta e o queixo próximo do peito. E percebe atrás da sua cabeça, do seu pescoço, se tem alguma parte mais tensa. Percebe se está alongando a musculatura perto da coluna, perto da vértebra do pescoço. E agora devagar, vai com o queixo para um lado e para o outro. Como se estivesse fazendo um pouquinho de não com a cabeça, bem devagar, percebendo toda a musculatura que está sendo acionada. A respiração bem tranquila. Parou no meio, solta primeiro as mãos e volta devagar para não dar tontura. Joia! O que a gente tenta aqui na ginástica laboral? Explicar para os trabalhadores, olha, você vai flexionar o tronco para ativar a musculatura lateral da coluna. Quando você girar,
você está acionando aqui o latíssimo do dorso, você está acionando os rotadores da coluna, que quando você fica muito sentado, eles acabam ficando contraídos. Então, a ginástica laboral no Brasil, ela é aplicada por profissionais de educação física formados, registrados nos seus conselhos, que vão levar para os trabalhadores, além do exercício, além do trabalho físico, a consciência do corpo, ele conhecer que músculo é esse que me dói, que músculo que eu preciso, quando eu estiver lá no meio do dia, distensionar. Por que que eu tenho que fazer esse exercício? Então, uma das coisas que diferencia é que os movimentos são sempre diferentes da ginástica laboral. E a Rádio Taiso, ela foi criada uma série para ativar o corpo inteiro, uma série que tem um fundamento técnico, muscular, articular muito bom, mas ela se repete. Para o brasileiro que não é disciplinado, igual o oriental, igual o japonês, ele quer um dia fazer aqui, um dia lá, ele quer coisa diferente todo dia. Então começa essas diferenças culturais. E a outra diferença cultural é que aqui nós temos o profissional de educação física que leva essa orientação. Então, uma das coisas que, inclusive, a federação da Rádio Taiso está começando um movimento é de começar a também publicar os benefícios de cada movimento da Rádio Taiso. Então, eu queria parabenizar o professor Jorge por essa iniciativa aqui no Brasil, porque é isso, né? As pessoas têm que entender o que elas estão fazendo de movimento, o que está trabalhando no corpo delas. E, gente, só o fato de parar, respirar profundamente, empurrar os ombros para trás, você já está acionando o diafragma, você já está abrindo a sua postura, porque as emoções fecham o nosso corpo. Ele é aquilo lá que no Brasil se fala engolir o sapo, né? A gente passa o dia todo tensionando. Então, só de respirar, empurrar os ombros para trás, você já tem essa sensação positiva. Porque lembre-se do que eu falei no começo da nossa live. O nosso cérebro, o nosso corpo, ele precisa de movimentos para ter energia para continuar o movimento. Sim. Né? Então, mesmo cansado, né? Até um colega aqui da educação física colocou um depoimento que deu certo com os alunos dele, 15 minutos, né? Nem que seja sentado, fazendo com o tornozelo para descansar um pouco as pernas, ativar, né, a circulação dos membros inferiores, deita, põe os pés para cima, mexe um pouquinho. A minha proposta para a Kátia é uma vez por mês nós realizarmos 15, 20 minutos de ginástica laboral. Mas ela falou que depende se o pessoal aí do Japão gostarem da nossa live. É que a gente, na verdade, não era nem depende não, Val, que na verdade lembra que a gente tinha conversado que talvez a gente ia até marcar direitinho já as outras datas, lembra? Aí você falou, vamos esperar, vamos ver também como vai ser a nossa live para a gente estar fazendo isso. Eu acho que é uma joia, se você quiser, já depois a gente veja a agenda e já deixar programado, porque a gente já, geralmente, as nossas lives, a nossa agenda, a gente já solta antes, para as pessoas já se agendarem e a gente só vai avisando depois na semana de novo. Por quê? Para relembrar da pessoa que tem aquilo ali. Mas justamente que se você realmente, que nem eu tinha falado, já te agradeço de antemão, se você quiser fazer esses 30 minutos, 20 minutos que seja, ou 15 minutos de live fazendo a ginástica laboral, explicando assim para as pessoas e as pessoas começarem a praticar, colocarem seu depoimento, vai ser uma joia. Por quê? Porque vai fazer com que cada vez mais as pessoas que estão aqui no Japão, os nossos latinos, a comunidade latina, queira mudar essa qualidade de vida, que eu falo. Quanto mais informação a gente tem, a gente começa a ter pontinhos de interrogação, que é o que eu quero mais que as pessoas tenham na vida. Porque eu começo a buscar informação.
Porque eu começo a falar, olha, sim, então é verdade, tem a ver esse alongamento, tem a ver eu ter essa consciência corporal, tem a ver eu começar a me conhecer e me reconhecer, não só fisicamente, mas depois emocionalmente, que isso acaba sendo uma consequência. sim, Mas a gente não sim. tem o hábito de se observar. Então, eu queria estar conversando com essa minha irmã que está escrevendo, que é a Simone, ela falou, Kátia, eu fui e eu não sabia que eu estava torta. E a pessoa tem que tirar foto para me mostrar que eu estava torta, porque a gente às vezes está tão acostumado com o corpo dessa posição, do jeito que trabalha, ou da forma que você Sim. fica, que você não tem mais consciência corporal de ver que você está torta, ou que você, além de tudo, por causa da dor, às vezes você se acomoda e fica naquela posição. Então, lógico que eu quero, Val. Se você falar, olha, eu vou poder vir uma vez por mês aqui, já vamos, é certo isso, né? Eu já tinha falado para você, pode ser, você Ai, já que quer marcar? bacana. Aí depois você falou que não espera. Eu falei, então tudo bem, vamos esperar para ver como que vai ser a nossa live. Porque eu creio que assim vai ter as pessoas. Eu falo isso, quanto mais informação as pessoas aqui da comunidade começam a Sim, ter, sim, mais consciências elas também vão ter para a vida. Não só em sim. relação no dia a dia, que eu falo isso, né? Mas para o trabalho, porque você vai ter mais consciência para não se lesionar tanto. Que a gente também já, não sei se você sabe, o Douglas Gil vai vir falando sobre lesão. Eu estou trazendo Ai, ele é um O Douglas vai vir. querido. Ai, Então, gente. O Douglas vai vir falando sobre lesões. Excelente fisioterapeuta, a gente todo mundo conhece a Sandrinha. A Sandra vai estar aqui na sexta-feira, falando da importância da natação, dicas em prevenção de alongamento. Então, meio que aquele grupo, lógico que não é todo grupo, né? Porque tem outras pessoas que a gente vai estar convidando aqui também, profissionais do Japão também, que vai estar informando, mas justamente eu sinto até aquele carinho que a gente tinha encontrando nos congressos, né? Entende? Sim, Desse cuidado. E, ao mesmo tempo, são profissionais que visam isso, a qualidade de vida. A gente não está ali só, né? Para, lógico, a gente tem. Todo mundo é sim, profissional, tem o seu trabalho, mas tem esse lado de querer informar mais pessoas, e não só na nossa área de educação física, e sim, que nem aqui no sim, Japão, são pessoas comuns, entende? Que são trabalhadores e que precisam de mais informações. É isso que eu falo. exatamente. E, Sabe, pessoal, eu entendo assim, existem dois objetivos. Eu e a Kátia, a gente, claro, a gente procura pelo um crescimento profissional, afinal, é para isso que nós estudamos, é para isso que nós trabalhamos a vida toda. Mas existe o lado humano. Então, do meu lado aqui, saber que eu posso colaborar com a saúde, com a qualidade de vida, mesmo que seja um pouquinho, um eu que, minutinho eu do que dia de agradeço de primeira pessoas que mão estão do isso. outro lado, uma filosofia de vida minha, que eu não estou aqui só para trabalhar e para estudar, eu estou aqui para contribuir com as pessoas, né? Então vai ser assim um prazer enorme. E sabe que eu falo nas empresas, e o que você me falou da Simone eu achei bem bacana, eu falo, gente, o tempo todo você está ali com o celular, olhando se ele está com bom sinal de internet, você está no computador olhando se está com uma boa conexão. O tempo todo as pessoas não têm que estar bem conectadas com as notícias, com o que está acontecendo, com o que você tem para fazer. Só que isso vai afastando a gente do nosso corpo. E a gente fica conectado com tanta coisa e não está E conectado com o conecta. próprio corpo. Isso mesmo. Então, é momento de reconexão com o seu corpo, né? Em perceber no dia a dia. Acordou? Como que está minha coluna? Como que está minha respiração? Como que está minha postura? No meio do dia, no final do dia. Não perder essa conexão, porque é esse corpo que, enquanto você estiver neste plano terrestre, é onde você vai morar. É essa casa que você mora. E às vezes a gente está Tem que preocupado cuidar, né? tanto a gente está preocupado com a nossa casa, né, com a O limpeza da externo, né? E não casa, com... com o externo. Esquece essa casa que é a principal moradia. Sim. Então, espero que vocês tenham gostado, que todos os dias vocês se espreguicem, que vocês se alonguem, que vocês percebam o corpo de vocês,
né? E que vocês tenham gostado aqui do nosso bate-papo. Eu tenho uma gratidão muito grande pela Rádio Taisô, que foi uma contribuição muito grande no Sim, começo da minha carreira e para a história da ginástica laboral no Brasil. E sim, foram essas empresas japonesas que mostraram para os brasileiros que sim, é possível parar 15 minutos todas as manhãs para preparar melhor o seu corpo sem perder produtividade. O Brasil, a história da ginástica laboral deve isso ao Japão. Em seguida, os profissionais de educação física sim, pegaram esse conhecimento e adaptaram para a nossa cultura, sim. que é natural, né? Mas E alguma... até colocando sobre isso, que nem eu falei, quando eu cheguei aqui, eu tive esses choques culturais, né? E lógico, eu vim de uma formação já de educação física, trabalhava, lógico, não era o que eu estava trabalhando na época, né? Eu ministrava cursos, trabalhava já em relação dessa melhora da qualidade de vida, muito mais, só que eu cheguei aqui e teve muita essa diferença, né, na área de educação física. Então, eu vi que o Brasil, nessa parte, está muito evoluído. E as pessoas, às vezes, Sim, não dão valor para isso. Não dão valor para, sabe, infelizmente. para o seu país e para a informação que a gente tem, que um profissional de educação física formado no Brasil, para um profissional, às vezes, aqui, tem muita diferença. Tem muita, a gente acaba tendo muita informação Sim, e tem possibilidades de trabalho muito grandes, sabe? É o que eu falo muito isso. Às vezes as pessoas se fecham e acabam não vendo todos esses detalhes. E aqui, às vezes, eu sinto falta de falar, olha, se tivesse mais profissionais que vissem relação e trabalhassem dentro das fábricas, mudariam a produtividade para o Japão também. sim, Por quê? Porque há muita lesão aqui, muitos sim. problemas em relação ao trabalho mesmo. Então, se existisse a ginástica laboral, não estou desfazendo da Rádio Taisô, mas o que acontece? Se tivesse uma conscientização para os funcionários de toda essa atividade, Sim, e não só esse despertar, mas às vezes esses 10 minutinhos, sei lá, às 10 horas que seja, às 15 horas, sabe? Já é preparar muito sim. mais, ia diminuir o número de lesão muito maior. Agora, qual que é a proposta que eu trago aqui, convidando você? Que as pessoas comecem a te conhecer, comecem a te seguir, comecem a entender esses exercícios, para nesses minutinhos de 10 minutos, das 10 da manhã que ele tem, que nem você falou, tá, descansa 5 minutos e alonga 5, tá? Às 3 Sim, horas, de novo, não, você tá vendo que você precisa sentar, então senta, encosta, mas se você puder fazer um alongamento, se você puder aquecer, lubrificar o seu corpo de novo para que ele vai voltar a fazer, então melhor. Então, essa consciência precisa ser trabalhada. uhum. Só que, como que, lógico, eu trabalho aqui, o meu forte é aromaterapia, Val, quando eu começo a falar de atividade física, o pessoal fala, quem que é essa louca que tá falando? Porque eu foquei aqui nisso. Então, por isso que eu convidei os melhores que eu posso, que eu conheço, nesta parte, para estar introduzindo para as pessoas, porque o meu foco aqui não é atividade física, o meu foco é aromaterapia, mas eu trabalho com essa comunidade já há 17 anos, são 17 anos já, Nossa, né? Esse ano, 18 anos. Então, o que acontece? aproveitem, porque O, vocês estão com ela pertinho aí de vocês. Eu tinha ela aqui pertinho de mim. Então, e essas informações de saúde, a gente sempre está trazendo, mas é Uhum. aquela coisa, às vezes eu preciso trazer profissionais qualificados, específicos de determinada área, para as pessoas começarem a entender o que eu estou falando, não é bobeira, e para elas terem mais consciência. Sim, Por que que falta sim. isso, essa conscientização? Entende? Então, essa é a minha gratidão por você ter aceitado esse convite e Imagina. também de estar colocando essa programação de você conseguir ceder o seu tempo mais uma vez, 30 minutos ou 15 minutos, eu não sei como que a gente vai fazer direitinho, mas para estar fazendo isso. Aqui a Anitta está colocando que ela trabalhava em Rogue, em uma fábrica lá, todos os intervalos antes de voltar na linha de produção, tinha que fazer o Taiso, por trabalhar com caixas pesadas e para não ter lesão. Tá vendo? Por isso que eu falo, há lugares e lugares. É.
Muito bacana. Obrigada Então, pelo tem, às seu vezes, depoimento. isso, tem lugares, às vezes, que eles vão estar introduzindo ou colocando isso para Uhum, os funcionários. E tem lugares que não vão estar explicando nada e as pessoas vão estar meio que uhum. fugindo até desse Taisô para não estar, Sim, sabe, não está fazendo, porque sim, ele não vê benefício nisso. Então, claro. esse é o objetivo, trazendo um profissional que possa mostrar esses benefícios, as pessoas possam querer ter uma mudança de comportamento, que é o que eu falo, é a metanoia, que a gente tem que ter primeiro uma mudança de mente, para depois a gente ter uma mudança de atitude. Então, se eu não tiver uma Sim. mudança de mentalidade, de pensamento, fica difícil isso, né? Então, é por É, isso que e é quando a produto. pessoa, e quando a pessoa está aberta para mudar essa Sim, mente, mas ela não tem, às vezes, o as conhecimento, e é informações, isso que nós isso, vamos, as informações, e é isso. isso que nós vamos dar para vocês. Se vocês quiserem mudar, nós vamos dar opção de exercícios que você pode fazer, são exercícios sem impacto, que qualquer um pode fazer, qualquer idade, em qualquer lugar, com qualquer roupa. Então, são exercícios voltados para a área da saúde. E para mim vai ser ótimo, vamos fazendo ele online, que eu espero em breve. Já era para ter acontecido por inúmeros motivos, e ainda mais com a pandemia, não pude realizar meu sonho, mas eu sei que eu vou realizar, que é de passar um tempo aí no Japão, vendo a minha Opa! grande amiga, Sim, inclusive o professor Jorge se colocou à disposição que de me bacana. auxiliar, fazer um contato com empresas. Então, eu espero ainda fazer esse meu intercâmbio de Que ginástica legal. laboral com o Japão para encerrar minha história com chave de ouro. Aí a gente vai fazer, já pensou? A gente vai para Nossa, uma praça e vamos fazer nossos alongamentos presencialmente, pessoal. Muito, olha, adoro o coração, o meu amor, meu carinho, meu respeito por todo o trabalho da Kátia, toda a equipe isso. dela. Que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima semana, e a partir de hoje, não sabe que exercício fazer? Respira, vai respirando, acessa lá o livro, baixa, que já tem explicando, inclusive o grupo muscular, começa. Um exercício por dia. Tem esse carinho com o teu corpo, não cobre, vou começar 20 minutos de caminhada. Não, começa um alongamento por dia. Aos pouquinhos a gente vai incrementando, tá bom? Isso é muito importante que você está falando, porque é isso que as pessoas acham. Elas acham que elas já têm que começar com a força total, sabe? 30 minutos, 21 horas. Não. Eu sempre falo, gente, é pequenos passos mesmo. Vai começando devagarinho, porque aí você vai tomando gosto também pela coisa e isso perdura. Agora, se você começa 30 minutos, 40 minutos, você começa a ficar já destruído e você desiste, porque você já está moído e você fala, não, não quero fazer mais nada. Então, aí você vai desanimando. Então, como você explicou, começa devagar, um alongamento por dia. Então, voltando aqui, gente, por favor, só seguir a Val aqui no Instagram. Lembrando que no Linktree dela já tem ali a indicação do livro dela de ginástica laboral. Pode baixar, é gratuito para quem não estava antes na live, avisando agora. Então você baixa e tem os exercícios para você estar fazendo. Então, gente, é só você acessar e participar lá. Depois, que a gente acabar a live aqui, a gente vai se falar eu e a Val e depois se preparem para o próximo mês que vai ter lá a agenda, né? Da Val aqui, aí vocês já sabem agora quem que é a Val, quem que é a Valquíria, que eu chamo só de Val mesmo. Vocês já sabem quem é a Val e também já vão saber o que é ginástica laboral e vocês vão poder vir e já saber, opa, é aula de é a palestra ali, a live de Exato. ginástica laboral, deixa correr para lá, tá? E se você Deixa que eu ver está se eu aqui também consigo. só enquanto você está vendo, Colo... só colocando. Gente, se você achou que essa live é importante de um amigo que está aqui no Japão, que precisa dessa informação, compartilha, tá? Então, a live vai ficar aqui presente. Então, é só você entrar lá no IGTV, vai vendo as informações. Ó, a Val já colocou o link do Instagram aqui dela, foi rápida, que colocou tudo certinho. Então, é só você entrar lá e baixar também o e-book. E lembrando outro detalhe, gente, compartilha e lembrando depois de ver a agenda que vai sair já do mês que vem e aí quando tiver lá Val, vocês vão saber e vai ter os exercícios para vocês aprenderem a ter mais consciência. Sem desculpa agora, hein? Ah, Tá. sim, sim. Ali, Agora peraí, nós como... estamos.
conectados. Espera aí que eu vou tentar fazer o negócio que ele está falando, fixar o comentário. Pronto, está aqui, ó. Eu fixei o comentário, então tá aqui o Instagram da Val, que já está ali. Então fica bem mais fácil. Tudo bem? Então, Val, minha querida, foi uma honra. Muito obrigada pelas Obrigada. informações. Obrigada pelos 5 minutinhos. Eu creio que eu não estava esperando, acho que ninguém estava esperando e já foi muito bom, né? A Simone tinha colocado que aonde ela trabalha não tem Taiso e ela sente falta. Sim. Então, ela colocou aqui, já está até ansiosa para a próxima live. Por quê? Porque assim a gente vai começando a orientar as pessoas que querem realmente fazer de uma forma coerente, não de qualquer jeito, sem saber. E ela também não vai se, e as pessoas não vão se prejudicar em estar fazendo isso. Então, por isso é importante primeiro ter uma orientação de um profissional, que eu sempre falo isso. Faz a diferença. Sim, aprenda a fazer, aprenda Isso. primeiro com um profissional para fazer Isso. corretamente, e aí você vai incluindo. E o professor Mauro Ghiseline, que é um grande mestre de todos nós. Sim, Olha que honra, professor. Né? Estamos grande aqui, Brasil, Japão, né? falando da ginástica laboral. Sim. Gratidão, então, Kátia. Eu que agradeço, eu acho que só vai complementar, por isso que foi interessante essa live primeiro, porque depois vai vir o João Douglas, o Douglas Gil falando sobre lesões, né? Informando mais as pessoas, então acho que vai ser um elo aí de muita informação para as pessoas que estão acompanhando, viu, Val? Obrigado mais uma vez pela participação. Um ótimo dia. E obrigada, obrigada. Aqui já tá boa noite. Tá bom? E bom dia para você, Val. Obrigada, viu, pela participação. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Val, você pode fechar aqui, que aí eu só vou terminar de dar o recado aqui. Obrigada. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau. Deu? Isso. Gente, mais uma vez para todo mundo que entrou na live, muito obrigado pela participação. Espero que todos tenham conhecido um pouquinho mais o que é ginástica laboral e qual a importância do Taiso, de vocês começarem a fazer esses Taisos de manhã. E, lógico, a Val vai trazer aqui uma série de exercícios agora a cada mês para você estar começando a ter mais consciência corporal. E nesses 10 minutinhos ali de intervalo nos QK, gente, comecem a praticar para melhorar a qualidade de vocês na fábrica, tá? Então, uma informação que eu sempre falo isso, como aqui eu só falo de aromaterapia e sempre a gente está falando de saúde e qualidade de vida, mas era importante trazer outros profissionais para vocês estarem aprendendo cada vez mais e terem informação, porque eu sempre falo, quando a gente tem aquela pulguinha atrás da orelha, aquele ponto de interrogação, a gente começa a buscar mais. Então, nada como trazer profissionais qualificados para vocês terem mais informação ainda, tá bom? Então, muito obrigada a todos que participaram. Lembrando que na sexta-feira tem live com a Sandra falando da importância da natação no desenvolvimento infantil e também na prevenção de afogamento, que é o que acontece muito agora nesse mês de agosto aqui no Japão, tá? Então, live sexta-feira com a Sandra Rossi Madormo, né? Ela também é especialista em natação, não só infantil, mas trabalha em relação também para deficientes, e ela vai estar falando todos os detalhes da melhora do desenvolvimento infantil com a natação, tá bom? Então, aguardo vocês também na sexta-feira. Obrigada a todos, fiquem na paz e até a próxima live. Tchau, tchau.